Aê, normalzinho, normalzinho hoje. Fala galera, beleza? Vamos lá. Esse aqui eu acho que vai ser um vídeo simples, rápido e eficiente, talvez. Vocês vão estar escutando aí. Vou pegar o óculos porque tá ruim de dirigir. Calma aí. É nóis. Queiroz Albatroz. Bora! Bom, hoje eu vou dialogar com vocês aqui um assunto que ele me pegou meio que... Ele me pegou, vamos falar assim. Porque eu fiquei bem... Não digo receoso, mas eu fiquei pensativo. Assim, eu tive a conversa com alguns conhecidos, algumas pessoas, alguns amigos, pessoas próximas, né? Não vou citar nomes e tudo mais, mas eu tive uma conversa referente a ministério. Eu acho que o que eu conversei com eles e o que eu passei com eles, eu acho que dá um bom vídeo, né? Então vamos falar hoje sobre ministérios, isso mesmo, sem pauta, sem tópico, sem nada. Nua e crua, a verdade nua e crua. Eu acho que pra mim, o principal ponto que pega referente a ministério é que algumas pessoas, elas precisam estar em algum lugar e ter um ministério. Eu vou contar uma história de um conhecido também, né, que tinha um ministério dentro da igreja e ele saiu da igreja. Ele deixou o ministério dele lá na igreja, normal, funcionando, tudo certinho. Mas aí ele saiu da igreja e a igreja para onde ele foi, ele levou o ministério com ele. Só que outro nome, outro local, mas o mesmo ministério. E foi uma coisa que eu dialoguei com as pessoas, é que o ministério, ele não é um local, ele não é uma igreja, uma denominação, ele não é isso. O ministério é você. Você é o ministério. Independente de onde você esteja, independente quem você seja, independente do cargo que você tinha dentro da igreja, o ministério é você. A pessoa que é pastor, por exemplo, ela é pastor só naquela igreja onde ela é pastor? Não. A pessoa é pastor em todas as igrejas que ele vai passar. E seja ele ministrando uma palavra, seja ele no banco, sentado na cadeira ali, escutando uma palavra, ele continua sendo pastor. E a mesma coisa pro seu ministério. Independente de qual ministério seja, ministério de dança, ministério de louvor, ministério sei lá, de mídia, tem tantos ministérios, né, dentro de uma igreja. Então, esse foi o principal ponto que a gente conversou, que eu conversei na realidade, né, com essas pessoas, que o ministério não é o local, a denominação, a igreja. O ministério é você. Onde você estiver, você tem que transparecer o seu ministério. Isso parece um pouco com chamado também, o que também não deixa de ser. Em algumas vezes, eu acho que 90% das vezes, o seu ministério é o seu chamado. E às vezes o seu chamado pode ser seu ministério. Então é muito louco, velho, como as pessoas às vezes precisam estar em um lugar, em uma denominação, ter um local físico. Cara, dependendo do ministério que você servia, dependendo do ministério que Deus toca no seu coração para ser, você não precisa nem de um lugar físico, você pode fazer isso online, ministrando pessoas, fazendo vídeos, quem sabe, sei lá, na sua rede social, passando mensagens, devocionais. Meu, ministério, ele tá muito mais aqui do que aqui ou aqui, se é que você me entende. Então, tenha
esse virar de chaves. Que independente de ser uma igreja grande, independente de ser uma igreja pequena, independente do que seja, o ministério é você. Você é o ministério. Ah, mas no ministério onde eu sirvo tem 20 pessoas. Tá, cada um tem o seu chamado ali dentro do ministério. Cada um tem o ministério de cada pessoa. Não é idêntico a uma pessoa. Vocês podem estar servindo no mesmo ministério, mas você não vai servir integralmente idêntico àquela pessoa serve. Seja, isso eu vejo principalmente para quem serve na mídia. O corte, o take, o vídeo, a edição, a foto, a pegada de câmera, ajuste de câmera, local de câmera. Cara, não é igual. Para abastecer, galera. Pera aí. 2000 anos depois. Não dá. Vou passar aqui, ó. Olha os homens, olha os homens. Detran. Do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Já deu pra ver que o Ministério de Louvor não é o meu ministério, né? É isso aí. Bom, voltando agora, espero que esteja gravando ainda esse abençoado celular, que toda vez que eu não tô vendo o que eu tô fazendo é muito ruim. Eu tenho que comprar um negocinho pra eu ver se tá gravando. Tem um da Holanda, acho que eu já vi um. Ah, não é sobre isso. Então, cara, tira isso da sua cabeça, que o ministério, para servir no ministério, eu tenho que ser membro da igreja, eu tenho que estar em XYZ igreja. Começa que a igreja é você. Se você precisa estar na igreja para ter um ministério, logo, levando em consideração que a igreja é você, o ministério é você também, cara. Olha que lógica, matemática de programação muito louca, não é mesmo? E você aí, pensando nessa dificuldade que é... Vou ligar o ar aqui que o negócio... Ai, tá no frio já. Oxi, por que tá no frio de novo? Eu tinha colocado no quente. É louco esse carro. O ministério é você, pronto, acabou. É você encontrando empecilho, encontrando desculpa pra, quem sabe, estar fazendo outra coisa. Já pensou pra parar que o seu ministério pode ser o seu trabalho? Sei lá, você trabalha no hospital, por exemplo, um enfermeiro, médico, sei lá, seja lá o que for. Cara, o seu ministério pode ser ali, salvando vidas, orando por vidas, sendo um diferencial onde você está. Às vezes ali o seu ministério não vai estar escrachado, também não vai estar uma seta luminosa, neon, assim, falando ministério, ministério, ministério. É impossível. Você tem que orar a Deus, buscar a palavra, estar firmado ali para saber realmente qual é o seu ministério. Meu ministério, por exemplo, é esse aqui, ó. Criação de vídeo, edição de vídeo, gravação, edição, postagem. Isso aqui é meu ministério. Tem o meu jeito? Tem o meu jeito. É o melhor jeito que existe para fazer isso aqui? Não sei. Não sei, eu só estou fazendo uma coisa que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que me impulsiona para todo dia de manhã acordar e fazer algo novo. Tentar ser alguém melhor, tentar ser alguém que impacta nas vidas das pessoas. Positivamente, né? Porque impactar negativamente é, ó, rapidex. O seu ministério depende apenas de você. É o seu buscar, é o seu agir, é o seu viver, é o seu estar com Deus que vai mostrar, que vai te levar até o seu ministério. Se você não tiver essa sensibilidade, essa procura, você não vai encontrar seu ministério nunca. Me perdoa. Às vezes, eu tô na igreja, não sei qual é o meu ministério ainda. Vai servir, mano. Vai servir, irmão.
Vai lá no diácono, puxando caixinha do dízimo, vai passa com a maquininha, arrumando cadeia, sei lá, meu. Se você quer servir, quer encontrar seu ministério, é nas coisas mínimas que você... Nas coisas pequenas, pequeninos, nos pequeninos. Vai cuidar lá do clubinho, vai vai cuidar lá das crianças do berçário, sei lá, meu. Ministério é nas pequenas coisas que você descobre qual é o seu ministério. Você não vai conseguir, no estalar de dedos, igual eu falei aqui anteriormente, a seta neon de Deus falando que o seu ministério é aquilo. Não. Você vai passando por coisas, você vai fazendo coisas, vai escutando. Às vezes você tem que ter a espera, também o tempo de espera, de procura, para encontrar seu ministério. Seu ministério, você não... Tem gente que já nasce com dom, né? Então a gente já sabe que... A gente sabe que não é todo mundo que nasce com dom, que tem ali seu ministério escrachado. Por exemplo, um ministério de louvor, um ministério de sei lá o quê. Acho que um ministério de louvor, um pastoreio, um ministério de pastor, esse tipo de coisa não sai escrachada, escancarada para todo mundo. Sai para alguns. Mas no demais você vai ter que sim buscar a Deus, buscar as coisas aos poucos. Você vai ter essa resposta. Não vai ser colocando a água para ferver, 2 minutos que você colocou na água vai ser a sua resposta. Não. A resposta, muito pelo contrário, às vezes pode ser que demore anos e você não encontre tão rápido assim o seu ministério. Às vezes você vai encontrar seu ministério lá no 60 mais, quando você ficar velhinho. Entendeu? Não é uma coisa que você vai acordar e vai... Esse é o meu ministério. Não. Você tem que... Primeiramente, acho que o primeiro ponto importante dele é do chamado, do ministério, é que primeiro vai ser alguma coisa que você ama fazer. Então, sei lá, você ama fazer comida, se você ama arrumar as coisas, se você ama criança, se você ama jogo de luz, isso você levando o seu conhecimento, obviamente, que dependendo do que você vai servir ali, você tem que ter um pouco de conhecimento, né? Você levando isso, servindo, né, levando o seu conhecimento, as coisas que você sabe, dentro da igreja, isso vai refletir no seu ministério. Nós todos farol fechado. E é hoje. E às vezes é muito estranho também, porque pessoas não sentem que aquilo é o seu ministério, mas servem naquilo. E às vezes servem muito melhor do que pessoas que aquilo é o seu chamado, é o seu ministério. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes faz muito mais bonito, muito mais aplicado, alguma coisa muito mais... Eu não sei o nome ao certo. Faz uma coisa muito mais com excelência para os outros. E aí quando vai fazer um negócio para Deus, faz de qualquer jeito. E isso é um grande erro. As coisas teriam que fazer... Se você faz uma coisa com excelência para os outros, você tem que fazer uma coisa com muito mais excelência para Deus. Por mais que você esteja servindo em um ministério dentro da igreja, que não é o ministério que você queria, sei lá, você tá ali no louvor, tocando instrumento, que é uma coisa que você sabe fazer, mas na real você queria estar na mídia. E você tá ali tocando seu instrumento porque você quer ser visto para entrar nesse ministério. Cara, não é assim que funciona dentro da igreja. Primeiro, porque a igreja é feita por homens, e nós homens somos falhos. E segundo, você tem que fazer uma coisa para Deus, cara. Você está fazendo uma coisa para Deus. Você não está fazendo uma coisa para ser visto.
Se você estiver fazendo uma coisa para ser visto, você está buscando idolatria dos homens e não querendo adorar a Deus. Então tome cuidado. Tome cuidado porque muitas vezes você está depositando ou buscando as coisas nos lugares errados também. Ministério é uma coisa muito sensível, né? Servir a Deus. Você não está servindo no ministério porque alguém te chamou. Você tem que servir no ministério porque é para Deus. Outro ponto muito importante. Então, tome cuidado com as suas escolhas no servir. Porque às vezes você pode estar fazendo isso de forma errada. E é isso. Ministério é um assunto sensível porque pessoas veem de um jeito, pessoas veem de outro jeito. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo da maneira que se o ministério é estar na igreja, a gente é a igreja. Não é um local que é a igreja. E o ministério, independente dessa minha linha de raciocínio, o ministério é a gente. A gente é o ministério. Então, aonde a gente estiver, a gente tem que transparecer esse ministério. Seja ele desde o mais simples até o mais complexo, isso só depende da gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do nosso canal. Falou, valeu, tchau! Não deixa de seguir a gente, deixar o like aí também, né? Pra fortalecer a firma. Demorou? É nóis!